Obrigado. Bom, vamos ver se você vai saber. Era 25 bi, agora é 200 Estão ouvindo? Daqui a pouco é 400 bi. Aumenta mais. Quanto mais tu dá, tu não consegue tirar depois. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar o imaginário do povo brasileiro. Tudo começa na imaginação. A esquerda faz isso, né? Ela vai te prometendo um paraíso aqui, você vai imaginando como Cuba vai ser, nunca chega, você morre, Cuba continua do mesmo jeito, mas problemas. Trabalhou o imaginário. A gente tem que trabalhar o imaginário no seguinte sentido. A pessoa, velho, e eu sei disso, cara, eu sei que tem... Onde eu vivo, eu sei que as pessoas, elas não têm um norte, não têm uma visão de algo diferente. Eu falo isso porque, cara, ainda hoje, tá? Eu nasci na favela, fui crescido lá. Eu ainda hoje, tem coisas que eu olho e eu falo assim, que isso, cara, isso aqui não é meu mundo. Tipo, lembra quando eu fui em Dubai, aí o Bolsonaro foi e me chamou assim pra poder jantar. Vai, tira essa bicha aí, vai. Tira Você entendeu, né? Você entendeu, Pelo né? amor de Deus. Assim, Nicolas Ferreira, é o seguinte, meu velho, ouça aqui, faça um corte, deixa em salvo que eu vou te chamar muito de bicha, porque você tem que parar de ficar imitando a coisa dos outros. Eu sei que o Renato não gosta, mas é o seguinte, é impressionante, tudo ele tenta imitar. Imitou a marcha, chegou lá, fez um discurso falando de libertar o Nordeste, agora ele tá falando de usar a imaginação na política. É tudo absolutamente nosso. A diferença é que, assim, imita não só o discurso, monta a porra de um partido em vez de ficar trabalhando pra um ladrão, vai ser efetivo igual quem Kataguiri como deputado federal, para de puxar o saco do Bolsonaro igual a gente faz, faça algo de útil, além de ficar farmando like, entendeu? Esse tipo de comportamento é só ridículo. Fica imitando. Então é isso, né? No fundo, esse cara sempre foi um puta de um puxa-saco do MBL. Ele xinga o MBL pra poder imitar o MBL e achar que o MBL ia desaparecer e ele ia ser o MBL, que ele era o político jovem. No fundo, esse cara sempre teve a gente como benchmark e ele quer ficar imitando. E aí é o seguinte, imita meu discurso. Faz o seguinte, imita minha heterossexualidade, velho. Todos os meus escândalos, como eu sempre disse, são heterossexuais, os teus não. E essa sempre essa enganação sobre o público evangélico. O que esse cara faz? Aliás, uma coisa que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos, conversando com a galera, é o galera aqui já ganhou. O movimento evangélico neopentecostal aqui já elegeu um monte de gente. E tudo que esses caras fizeram foi ser corrupto. Então, a gente tá vivendo esse processo no Brasil, que o Brasil tá se tornando um lugar neopentecostal mais tarde que os americanos. E aí, aqui a consequência disso é Nicolas Ferreira. São esses caras, um bando de aproveitadores que tem aqui nos Estados Unidos, que é um problema pra direita americana, e aí no Brasil fica esse cara que é um aproveitador, ladrão de discurso alheio, vagabundo sem proposta, volta a falar, vai imitar a porra do trabalho do Kim, o vagabundo, vai imitar a minha qualidade do trabalho montando a porra do partido, vai imitar o movimento cultural que nós temos com a Valete, em vez de ficar só imitando as frases. Esse cara imita a casca externa do que a gente faz, mas nunca tem profundidade. Tomar banho, cara. Que coisas que... Você tem que ter paciência pra ficar vendo esses vídeos, hein, Júnior? Você gosta, hein? Não, o Júnior, ele gosta de si. Ele fica se autoflagelando lá. Não, tá muito boa. É que vocês não estão, acho que por dentro, a briga interna tá sensacional. Eles estão se comendo por dentro, tá, Renan Santos? Se comendo. Eu fico muito triste com essa desunião. E assim, não tem salvação. Não tem salvação. Eles vão pro pau entre eles. É que agora o Nicolas cresceu, ele tá, não, agora eu sou independente. Agora eu tenho opinião. Não, eu tenho uma opinião, agora não. Flávio Bolsonaro, eu vou focar aqui no meu estado. Vou focar aqui no meu estado. E ainda mandou um recado, né? Falou, basicamente, se ele não montar a chapa lá, ele vai sair do PL. Falou. Vai fazer sozinho. Agora ele é grande o suficiente, não precisa mais do Bolsonaro, né? Então, tá colocando as asinhas de fora aí. E ele é grande, velho. Eu já vi isso acontecer, tá? Bom, eles que investiram em mercenário agora... Exatamente. Não, nesse sentido, ele é nosso aliado. Deixa ele aí causando com o Flávio, deixa o Flávio causar com ele, deixa esse cara nesse jogo de puta entre eles aí. É uma galera que não tem nada concreto, nada profundo. E volta a contar. Quer uma coisa só, Renato? Assim, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? A tragédia foi o bolsonarismo, a farsa é o Nicolas. E por quê? O Nicolas não é, para o Bolsonaro, o influencer que ficou farmando o like dele, sendo ele próprio um cara cuzão e pouco confiável. Quem é a base de apoiador do Nicolas? Esse monte de Fernando Holliday, pessoas zero confiáveis. Então, no fundo, o Nicolas ele já tem ao redor dele os mesmos vícios do Bolsonaro. Não existe não existe grupo leal, ninguém disposto a fazer nenhum sacrifício por ele. São só aproveitadores por like, assim como ele próprio é aproveitador do like do bolsonarismo. Então, a coisa vai se repetindo dele como farsa já. Então, o Bolsonaro teve os Alexandres Frotas, as Joyces, os Nicolas, todos esses caras. Aí todos eles agora estão esfaqueando o Bolsonaro. Agora, você olha pro Nicolas, ele fala, Fernando Holly, Lucas Pavanato, sei lá, Gessé pela verdade, aquela criança burra. Todos esses, um monte de retalho. Esses caras vão literalmente fazer isso. É isso que eles vão fazer. Junito, eu não sei se você viu o discurso do Gil Diniz na Assembleia, você viu? Que ele diz basicamente o seguinte, Renan, ele tá criticando ali, segundo ele, uma pessoa que foi muito bem votada na última eleição,
mas que em 2022 não apoiou o Bolsonaro e que agora já tá cantando de galo aí sozinho. Vocês entenderam de que ele tá falando, né? Coragem de falar. Ele tá falando do Pavanato, né? Apesar dele não dar nome, né? Fica meio... ele tá falando do Pavanato ali, claramente. Ou seja... Estão brigando pelo voto interno. Exatamente, cara. Exatamente. Eles estão em guerra. E essa guerra não... Porque assim, eles estão dividindo o mesmo eleitorado. É o mesmíssimo eleitorado que tá em disputa. E eles estão percebendo assim, pro PL, eventualmente, é mais fácil dar o espaço pro Pavanato, que tá em ascensão e tá com a turma do Nicolas. E não pra velha guarda, que já tá enchendo muito o saco. Os bolsonaristas leais, eles estão se sentindo meio preteridos, sabe? Pelo monstro que eles criaram. Agora, nunca se esqueçam de uma coisa, vocês estão assistindo. Esses fenômenos em que assim, há uma picaretagem, aí surge a subpicaretagem que acende e derruba a picaretagem anterior. Ela é sempre menor e mais rápida. Então, o pós-bolsonarismo será menor que o bolsonarismo e vai acontecer mais rápido. O Nicolas não é nada perto do que foi o Bolsonaro, por mais que ele seja grande. E ele não vai durar o tempo que durou, porque a segunda mão é sempre menor do que a primeira mão. Assim, isso ciclos históricos são assim, vem essa primeira mão e vem a segunda, e vai menor. Talvez dure uma terceira pedalada, uma terceira curtíssima. Porque não tem como ser, porque primeiro a própria sociedade civil se adapta, o discurso cansa, em resumo isso, eles não vão conseguir ser um bolsonarismo sem as falhas do bolsonarismo, porque eles são a falha do bolsonarismo. Eles são o próprio defeito. É como se o câncer tomou o corpo, aí o câncer virou um novo indivíduo. Cara, vocês são câncer, vocês não vão sobreviver. É o nicolismo, a doença infantil do bolsonarismo. Teve também o Pablo Marçal, né, Renan, que surgiu ali, né, na eleição de 2024. Nossa, o Pablo Marçal e tal. Cadê, né? Tipo... Não diziam que ele tava na campanha do Flávio? Tá na campanha do Flávio. Ele tá na campanha? Daquele jeito, bom, né? Essa notícia, ó, entrou o terceiro Valete Plus. Mas ele entrou daquele jeitinho, né? Pra falar que tá junto, pra depois ele dizer no futuro que ele estava junto. Mas ele não passou a fazer nada, né, pra eles. Ó, eu tô com uma revista Palladium aqui na mão, tá? Palladium é a revista... Revista bonita? Bonita demais a Palladium. Eu prefiro a Valete. Traz física pra gente aí. Eu vou ver se eu consigo trazer, tá? É bonita. Confesso que eu prefiro a Valete. Não, a Valete é melhor. Mas é bem legal, bem legal. Não, a capa bonita, mas ali pelo que eu vi dentro, a Valete é mais... Não, acho a nossa diagramação mais sexy. Mas ela é bem bonita, bem bonita. São duas propostas diferentes. A gente faz mensal, deles não é mensal. Duas propostas diferentes, mas bem legal aqui. E quem entrou na Valete vai ganhar o quê, Junito? Vai ganhar a revista do O Lobo, da Faria Lima. Vai ganhar o livro O Príncipe, com o prefácio de Kim Kataguiri. E vai ganhar também mais um baralho Valete. Para você jogar o seu baralhinho, né? Você jogar aquela... O que você joga no baralho, Junito? Bom, você pode jogar o seu poker, você pode jogar o seu truco, pode jogar, sua tranca, não sei. Eu tô discutindo aqui, eu vou abrir aqui uma fofoca, tá? Em fazer a Valete América. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas me diga. Fazer a Valete aqui nos Estados Unidos, tá? Tem a versão Valete inglesa aqui e tal. Pô. Tô procurando parceiros aqui e muitas conversas estão andando. Rapaz, a gente se quiser, tá, eu já me disponibilizo para ser editor da Valete nos Estados Unidos, tá? Não, sabe, a gente vai fazer uma versão em espanhol, porque morando aí, tá? Só pra te avisar. Quando eu levei a Valete de Naíba Armando Bukele Ortiz, as mais altas autoridades de El Salvador, incluindo o presidente da República, fez muito sucesso por lá. Meus amigos de lá adorariam ter a versão em espanhol, tá? Fique registrado aí. Renan Santos, me diz uma coisa. A gente colocou agora um trecho que era do Café com Ferri, né? Com o Nicolas. E ele tá dizendo lá no Twitter, ele não tá muito contente com o Flávio Bolsonaro. Não sei se você anda vendo esse movimento. Sim. Ele anda criticando bastante e tal. E aí o Rodrigo Constantino, conhecido também como Cocô Constantino, ele tweetou lá dizendo que o Flávio Bolsonaro ele tem dois nomes para o Ministério da Economia. Que um seria o Mansueto e o outro seria o Roberto Campos Neto. E aí o Café com Ferri compartilhou isso e falou, se for Roberto Campos Neto já começou muito mal, que ele foi o cara que permitiu o Banco Master ter 50 bilhões de CDB. Sim. Então, cara, já tem esse novo movimento aí de crítica ferrenha aí Posso trazer fofocas? Bolsonaro. Entrou o quarto Valete Plus, seja muito bem-vindo. Posso fofocar? É o que a gente gosta nesse programa. Vou focar, então, vamos lá. Primeira coisa. Licença pra fofocar, já chega fofocando. Não, já vou chegar. Tá, é verdade. A fofoca, ela tem a chave da casa. Ela aparece de cueca na casa, se for. Ela não tem cerimônias, ótimo. Fofoca aqui. Existe um acordo tácito do mercado financeiro de não nomear ninguém pra equipe econômica do Flávio pra invalidar o Flávio, tá? Nesse sentido, a última pessoa que seria ministro do Flávio seria o Mansueto. O Mansueto, só pra vocês entenderem, ele trabalha no BTG Pactual. E eu não acho que o BTG Pactual está na campanha do Flávio Bolsonaro. Eu, com certa segurança, eu posso dizer para vocês que o BTG Pactual não entrará na campanha do Flávio.
Mas vamos aumentando, galera. Vamos Bem-vindo, aumentando. João. Tem um orgulho da Valete, tá? Tem um orgulho da Valete que, assim, santo de casa não faz milagre. Quem é O pessoal Valete? não tá ligado. Quando você mostra a Valete pra qualquer pessoa de fora, os caras ficam tipo, meu Deus do céu. Sério que vocês têm esse nível de produção intelectual, Brasil? cultural no Brasil? No Brasil. Lá naquele Brasil. Eles achavam que a gente tava só na dancinha. Só no... Opa. Então, assim, Mas você não acha que esses... Eu vou fazer uma provocação. Você não acha que esses agentes financeiros aí da elite, não sei o quê, você não acha que eles são um pouco voláteis aí no que eles podem apoiar ou não? Sim, eles podem mudar de ideia, eu vou falar quando. Após eles verem que não há nenhuma alternativa ao Lula e o Flávio mostrar viabilidade. Porque o mais provável é que se a nossa candidatura não decolar, o que eu não acredito, a nossa candidatura vai decolar, portanto, a turma do mercado financeiro vai ter que sorrir, me abraçar com todo o carinho do mundo, tá? Volto aí, porque tem muita gente que nos assiste. Tem quantas pessoas ao vivo? Umas 5 mil? Não, tem bem mais. 5 mil eu tinha antes de você, tá? 6.600 pessoas ao vivo. Tá, então, assim, a galera, com certeza no meio das 6.600 tem gente que trabalha nesses grandes bancões da Faria Lima, porque sempre tem. Então, dica, galera. Se você trabalha. Vocês estarão comigo no momento certo, tá? Por isso que eu tô sendo super light, eu me encho o saco porque demora pra vir qualquer apoio, mas vamos lá. E assim, acho que virá um no momento certo. Mas se supor, o Comando Vermelho me matou, né? Estarei falecido, vamos supor uma hipótese dessas. Aí é mais fácil eles se juntarem ao Lula. É mais fácil a Faria Lima se juntar ao Lula, que é o que o Kassab quer. Outra informação de bastidores que eu tô trazendo em primeira mão pra vocês é que o Kassab está negociando o vice do Lula e o primeiro nome pra ser vice é o próprio Kassab. E nada que, assim, Renato Batista é um rato da política, nada que Kassab já não tenha feito antes. Ele se tornou prefeito de São Paulo, sucedendo Serra. Ele não tinha respaldo para ser ele próprio vencedor de uma eleição. Aí ele foi vice do Serra, o Serra concorre ao governo, ele concorre à presidência, não, ele concorre ao governo de São Paulo em 2006, Kassab assume a prefeitura, e aí ele concorre para a reeleição em 2008 e ganha. Então nada do que o Gilberto Kassab, ele não pode fazer assim, Lula vira presidente, nunca se sabe se Lula morre. Gente, Lula... A loteria do Lula a loteria pro Lula a chance do Lula morrer vamos supor que ele ganha a eleição entre 27 e 30, pô, é uma chance maior, estou falando em termos estatísticos, maior do que 30%, portanto vale muito a pena ser vice do Lula, ou se não morrer ficar inviável, ter um derrame. Presidente do Brasil, puta que o Kassab tá trabalhando nessa conta, e o que ele faz? Ele joga os governadores para dentro, ou seja, diminuindo o rol de opções, mas ao mesmo tempo aumentando o poder de barganha dele para poder negociar com o Lula uma posição para ele. Então, se o Lula se mostrar um caminho, mercado financeiro e Kassab, vou colocar aqui, com o apoio do mercado financeiro faz o vice. Então, a hipótese do mercado financeiro ir com o Flávio é só numa hipótese em que o Flávio mostra viabilidade de vencer. Não sei. Você vê que o Kassab, ele já trouxe também para a aba dele o próprio Zema. Lógico, não. O Partido Novo é hoje... O vice dele, Matheus Simões, é do PSD. Sim. O vice do Zema hoje está afiliado no PSD. Ou seja, não foi só Caiado, etc., que ele trouxe. Ele trouxe também e no Paraná, o aliado de primeira ordem do Ratinho é o Novo. O Novo bota o Paulo Eduardo Martins para concorrer, e o Novo foi a gente começar a atacar ali o Ratinho. Quem veio em defesa do Ratinho foi a turma do Novo, lá do Paraná. É linha auxiliar o Novo é linha auxiliar do PSD no Paraná. José. É óbvio que é isso. Isso aí tá nítido. Então, o desenho é isso. Por isso que as pessoas dão esse valor tão grande ao Kassab. Porque veja só que interessante, tirando o Lula e tirando o Flávio Bolsonaro, todas as outras alternativas, elas pertenciam direta e indiretamente ao Kassab. O Tarcísio pertencia ao Kassab, Ratinho Kassab, hoje Caiado Kassab, Leite Kassab, Zema com o novo Kassab, e isso pode significar todas as coisas, desde ter o candidato à terceira via, até eles próprios fazerem o vice do Lula. Então, e o mercado vai em todos, por isso que o mercado ama o Kassab. O Kassab seria o cara pro mercado que daria o seguinte recado, eu vou tornar o Lula um cara palatável, então melhor um Lula na mão do que dois direitistas voando. E eu acho isso, assim, muito possível. Por isso que essa hipótese de Mansueto aí não faz nenhum sentido. Roberto Campos Neto faz sentido porque ele tá queimado. Ele deveria ser preso. Ninguém quer isso aí. Ninguém quer. Ele virou um título podre do Banco Master. O RCN é tipo uma sigla pra CDB do Banco Master. Tipo, então enfiaram o Campos Neto no Flávio. O Flávio Bolsonaro devia ser preso só de falar isso. Sabe? Exato. E outra coisa, assim, é triste também, né? Porque o cara é da família do o Roberto Campos, né? Enfim. Pessoal, é o seguinte, eu esqueci de mostrar, tem uma parte do vídeo dessa mesma entrevista do Nicolas, e eu acho a mais importante de todas, é um pequeno trecho, eu queria mostrar para vocês, o Renan, vocês vão pegar na hora. Então taca na tela aí pra gente, taca na tela. Só deixa eu fazer que é um outro bordão. Você não vai ver. Caramba! Ó,
vai ser o seguinte, vocês vão entender o porquê. Deixa eu tacar na tela, tá na tela. Taca na tela aí pra gente. Aqui, ó. Direita brasileira. Cara, é difícil falar isso, porque é o seguinte. Primeiro, eu não sou nenhum expert em geopolítica, e eu falo muito pouco a respeito disso, porque eu acho que pra mim que o cara tem que ter uma bagagem pra poder falar isso. E eu vejo muito nego sem noção falando a respeito de geopolítica. Falando que é culpa minha, falando que é culpa minha Magnish ter caído, né? Ou eles estavam esperando um tweet de um deputado brasileiro pra poder aplicar a Magnish mesmo, né? Ele não é muito mais complexo, né, esse tema, né? Não tem André Esteves, não tem Joesley Batista. Por que ele citou Joesley Batista? Ele cita de novo depois. Ele citou Maduro e Joesley Batista, né, nessa questão do Magnish. Ele vê nossos vídeos. O Nicolas Ferreira, ele forma a posição política e estratégia dele assistindo tudo que a gente fala. O Nicolas Ferreira, tanto que... Vou abrir o jogo. Quando o Kim ganhou a eleição e tava com o Guto em Brasília, o Nicolas foi lá atrás dele igual um fã. O Nicolas Ferreira é um paga-pau nosso, só que ele é uma versão gay, burra e chamativa pra classe D do que a gente faz. Então, é isso. É isso. Eita, bombeiros aqui. Acho que o bombeiro Rafa veio aqui pra Washington. Bombeiro Rafa, já tá aí, já? Acabou de chegar. Cara, Não é sirene de ataque nuclear? Parece um pouco, mas é bombeiro. Passou um negócio vermelho ali. Era isso, eu só queria mostrar que eu achei interessante. Ele citou de novo, ele citou o Joesley, o negócio do Maduro. Falei, caramba, será que ele vai entregar o Flávio? Vai entregar o... Porque, assim, a treta tá feia, eles estão prometendo entregar coisa, já estão se ameaçando entregar conversa. Vai que o Nicolas abre a boca. Eu acho que o Flávio considera o Nicolas como um problema para a campanha, porque o Nicolas consegue desmobilizar aquele apoio militante para a candidatura do Flávio. E o Nicolas quer fazer isso. Pro Nicolas, gente, cenário ideal pro Nicolas. Cenário 1, Lula ganha. Que aí ele vai ficar, olha lá, a hipocrisia da esquerda, por mais 4 anos, fingindo que é a liderança contra o PT. Ele vai precisar fazer isso por mais 8 anos. Não, coisa número 1. Vamos lá, dentro do bolsonarismo, quem elegeria mais deputados, o Nicolas ou o Bolsonaro? O Nicolas. Ele ia aumentar. Não, fato é, ele ia aumentar a fatia dele na bancada. Eu acho que eles têm um share determinado de deputados. Isso, ele ia ter um share que eu acho maior. que vai diminuir nessa eleição o número de deputados bolsonaristas. E uma parte importante deles seriam aliados do Nicolas. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, tá? É bem difícil, viu? Eles estão tentando. Cara, eles tentam fazer até meme. Ai, meu amigo, não sei o que, nada é natural, é tudo. Nossa, ninguém coisa tem coragem. horrorosa. É que eles botaram. Não sei nem se você entendeu isso aí, Renan. Eu entendi, foi um negócio do. Eles tentaram, tipo, pegar uma piada no Murilo Couto zoou eles. Não, mas eles querem dizer, vamos pegar a zoeira e vamos transformar em algo legal. É constrangedor, é bem constrangedor. E aí é lógico, né? E, enfim, eu não boto muita fé nessas estratégias, mas novamente, né? Só voltando para porque o interessa ao Nicolas. Ele interessa pro Nicolas, o Lula precisa ganhar. E pros Bolsonaro, o Nicolas ele não deve botar muita fé no que a gente faz. Ele imita tudo que a gente faz, mas ele não acha que a gente vai conseguir bem. Então ele vai ficar no início ignorando, ele vai querer sabotar a campanha do Flávio, pro Flávio ir bem mal, e ele aumentar o share dele no bolsonarismo e dentro do próprio PL, tanto que ele mandou um recado pro próprio PL. Ele também gostaria de ver um novo forte, naturalmente, porque aí ele pode um dia tentar dar um salto para ir pro novo, pegar um espaço novo e ele ser um candidato de cabeça dele. Né? Você tá falando do PC, do B, do PL, né? É lógico. Então o Novo adoraria isso também. Né? O Novo não tem nenhuma dignidade. Falta colocar o Novo não teria. E toparia isso na hora. O novo